está pedindo espaço. Vamos interromper então a programação. Agora 12 horas mais 9 minutos. Índio, a prioridade é a notícia aqui no Tribuna da Massa. A notícia em tempo real é com você. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Santos. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Exatamente, Eduardo. Nós voltamos aqui no ponto onde foi registrado aquele grave acidente que ontem trouxemos em primeira mão aqui no Tribuna da Massa, onde um motorista ali sem a menor consciência, dirigindo um veículo Fiat Uno, ele avança o semáforo, bate no motociclista, bate no veículo Fiesta e causa aí um acidente gravíssimo. Inclusive no Fiesta estava uma gestante de 8 meses que continua hospitalizada, outras 3 pessoas que graças a Deus não correm risco de morte, mas infelizmente, Eduardo, o motociclista que ficou gravemente ferido, o César Caldeira, infelizmente acabou morrendo. Um pai de família de 64 anos que foi vítima da imprudência no trânsito. E é para falar sobre esse assunto que nós estamos aqui ao lado do inspetor Pedro Faria. Agradecer primeiro ao inspetor por nos atender debaixo de chuva, mas a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal tem a intenção e a melhor de orientar os motoristas para evitar tragédias como essa, né, Pedro? Boa tarde, você está ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Boa tarde. Infelizmente, esse acidente demonstra uma total falta de respeito com as leis de trânsito. O excesso de velocidade, o avanço do semáforo, infelizmente, culminou em tirar a vida desse senhor. Quer dizer, se o motorista do Uno tivesse esperado, respeitado o semáforo, como a Polícia Rodoviária Federal sempre orienta, respeitar as leis, hoje não estaria uma família chorando, né, Pedro? Exato. A obediência às leis de trânsito, são fundamentais. E, em especial, neste caso, a obediência à sinalização semafórica é básico, é uma situação básica às leis de trânsito. Infelizmente, o condutor desse veículo, ele avançou para cima dos outros veículos que estavam ali já no cruzamento. Infelizmente, um absurdo para o trânsito. Quer dizer, o vídeo deixa claro a imprudência do motorista, a imprudência do condutor do veículo. O vídeo deixa claro, as imagens elas são claras. Infelizmente, no trânsito, isso é fundamental que haja esse respeito às leis de trânsito. Neste caso, infelizmente, uma vida se foi em função de uma imprudência, de uma irresponsabilidade. Pois não, Eduardo? O condutor do Uno, que fez toda essa atrapalhada aí, ele já foi identificado pela PRF, já foi ouvido, a PRF ouviu alguma versão dele, se ele disse alguma coisa para se defender? Inspetor, o Eduardo questionou com relação ao condutor do Uno, onde ele foi socorrido. Os patrulheiros, os agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram aqui. Foram também no hospital, conseguiram ouvir, já tem a qualificação, o nome, a idade, onde mora o condutor do Uno que fez essa atrapalhada no trânsito? A equipe esteve no local, foi até o hospital, porém esse condutor estava sendo atendido pelos médicos do hospital. Então, nós colhemos a identificação, todas as informações ali, porém não conseguimos ouvi-lo em função dele estar sendo atendido. Houve já a qualificação, agora o boletim de ocorrência será feito e remeteremos à autoridade policial que abrirá o inquérito policial para, doravante, responsabilizá-lo. O que acontece num caso como esse, onde as imagens falam por si só? As imagens são muito claras. Infelizmente, uma imprudência, uma falta de respeito, e ele será responsabilizado por esses atos absurdos no trânsito. Pois não, Eduardo? Para a gente encerrar aqui, uma última pergunta. Estão se tornando cada vez mais frequentes os avanços de semaforização aí nesse cruzamento. Inclusive, no final de semana, teve um outro acidente aí, envolvendo um caminhão e um carro, também situação de avanço de sinal. A polícia vai tomar alguma medida para intensificar a fiscalização? Como é feita a fiscalização hoje para esses imprudentes que não respeitam aí a lei de trânsito? Exatamente, Eduardo. Olha, o Eduardo questionou, final de semana, um acidente semelhante, onde o motorista de um caminhão que transportava aves avançou o outro semáforo que fica ali no cruzamento com a rua Santa Ana e bateu numa estrada, onde o rapaz que estava na estrada, o motorista de 20 anos, está internado ainda em estado grave. Agora ontem, esse outro acidente nesse semáforo aqui,
O que a Polícia Rodoviária Federal pretende fazer para evitar casos como esse? A visão da PRF é que todos os cruzamentos, existe um fator de risco. Então, o ideal seria que houvesse, outras passagens, que houvesse o fechamento dessas vias. Não havendo a possibilidade do fechamento, esperamos que haja a prudência, que haja o respeito às leis de trânsito. E vale lembrar que estamos na Operação Finados. Começa hoje, iniciou hoje, a 0 hora, e vai até domingo, a Operação Finados 2018 da PRF. No ano passado, nós tivemos 125 acidentes, 115 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, 10 pessoas morreram ao longo das rodovias federais do Estado. Portanto, é fundamental que as pessoas tenham cautela, tenham prudência e, neste caso aqui, a imprudência, a falta de responsabilidade foi fator determinante para a morte. Tá certo, a gente agradece ao inspetor Pedro Faria. É aquele ditado, né, Eduardo? Como você sempre diz, a pessoa joga a culpa na rodovia, joga a culpa na estrada. Mas quando na verdade a culpa está no motorista e no motociclista que age com imprudência. Obrigado, Índio, pela sua participação, pelas informações. Agradece aí também o Faria.